Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é segunda-feira, 23 de maio e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Estou recebendo aqui o deputado federal, doutor Luizinho. Luizinho, muito obrigado pelo prestígio da sua presença aqui mais uma vez. Estou muito feliz, honrado com a sua presença aqui. Mauro, eu que estou honrado de estar aqui nesse que é o maior programa da Baixada Fluminense, o maior programa de comunicação. Você, grande amigo, apresentador dos mais renomados do nosso estado, poder estar aqui conversando um pouquinho contigo, com a nossa população da Baixada Fluminense, esclarecendo as dúvidas, conversando sobre política, sobre saúde, sobre o que a gente precisa fazer para melhorar o estado, o Rio de Janeiro e o nosso país. A gente aqui, você sabe, nós entrevistamos vários políticos, né? O governador, o senador, o deputado federal, o estadual, o vereador, o presidente da Câmara. E às vezes as pessoas olham assim o Fala Baixada, que é um programa propositivo, e fica achando, e muitos políticos também têm esse costume, de não receber nenhum tipo de crítica. Outro dia eu conversando com uns amigos, eles falavam que você tem um jeito diferenciado de fazer política. O que recebe com absoluta tranquilidade qualquer tipo de críticas na sua direção, é verdade isso? Ô Mauro, a gente só cresce com a crítica, ouvindo as pessoas. Ninguém pode ter nem a ousadia de achar que sabe tudo, que acerta tudo, né? A gente trabalha tentando acertar, mas a gente erra muito. Até porque ao longo da minha vida, da minha trajetória, você me acompanha desde 2013, quando eu comecei na Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu, depois de 2016 e 2018 como secretário de Estado e agora como deputado federal, a gente fez muita coisa. Quem faz muito, erra muito. Não tem como. É uma lógica de quem trabalha muito, quem quer entregar muito, em algum momento é injusto com alguma pessoa, é rude, às vezes, no trabalho, mas eu sei o meu comprometimento com a entrega. Então a gente tem uma característica que é pedir desculpa quando a gente erra e principalmente trabalhar, Mauro. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito, ouvir muito as pessoas e aí a crítica faz parte. A gente olha para trás, vai, pede desculpa, volta a tentar não fazer, trabalha, melhora a nossa condição e a gente trabalha com uma área que é saúde, né? A saúde ninguém faz sozinho. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente precisa da pessoa mais humilde dentro da sala do centro cirúrgico, que é a funcionária da limpeza. Se ela não limpar bem a sala do centro cirúrgico, a nossa cirurgia vai dar errado. Se a pessoa que limpa o nosso instrumental na esterilização não funcionar bem, vai contaminar a nossa cirurgia. Então a gente sempre está apto a ouvir crítica, a participar e principalmente a mudar o nosso posicionamento quando a gente acha que errou por algum motivo. Pois é, lá no Parlamento Federal, com 512 outros deputados, né? São 513 no total, esse jeito de ser prevalece, é facilitador para encaminhar um projeto se transformar em lei, é um percurso, né? Um caminho para ser seguido e precisa muito desse jeito de ser. Mauro, eu tive a honra de presidir a Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 no Brasil, no ano 2020 e 2021. Momento do parlamento fechado, os deputados em casa trabalhando remoto, e eu trabalhei todos os dias presencialmente em Brasília. Nós fizemos mais de 100 audiências públicas com mais de 500 convidados e os deputados nos seus estados, nos seus lares, com a sua família também preocupados, todos eles me ligando, tirando dúvida, conversando. Tivemos a visão de aprovar a maior quantidade de leis que funcionaram na pandemia. Então, como deputado de primeiro mandato, acho que eu sou quem mais aprovei as leis. Por quê? Porque quando a gente vai conversar um assunto, o pessoal do PSOL respeita a gente. Eles vêm conversar conosco. A deputada Fernanda Melchione, a deputada Thalíria, a deputada Virreis, são deputadas do PSOL, eles conversam conosco. O deputado Marcelo Freixo conversa com a gente. Da mesma maneira que eu converso com o nosso pessoal da extrema-direita. Converso com o deputado Hélio Lopes, converso com a deputada Bia Kicis, são pessoas que são minhas amigas, conseguem ouvir a gente no campo da saúde. Acho que isso é importante, Mauro, porque se a gente está numa causa, a gente tem que estar com seriedade. E você sabe que a gente na saúde, a gente não faz diferença do paciente que a gente está atendendo. Se aquele é um milionário, se aquele é um humilde, se ele é um bandido, se ele é um homem de bem, a nossa missão é salvar a vida. E a nossa atuação no parlamento é da mesma maneira. A gente tem que dialogar
conversar com todo mundo, expor as nossas ideias. Na grande maioria das vezes, quando a gente vai para o plenário, até quando uma situação não tem unanimidade, a gente consegue virar grande parte dos votos, porque as pessoas entendem o que a gente está falando e sempre em prol da população brasileira. Seguramente foi você o autor da maioria das emendas parlamentares, suas ou de bancada, que endereçaram recursos para a Fundação Oswaldo Cruz, onde possibilitou a fabricação de milhões de vacinas, não é isso? Você acha que a Fundação, o Instituto Oswaldo Cruz, tem condições de ser um polo produtor de medicamentos aqui no nosso estado? Mauro, em 2017, eu vou voltar um pouquinho atrás, nós tivemos um surto de febre amarela pegando toda a região sudeste do Brasil. Um surto muito grave no Espírito Santo e Minas Gerais. Eu era o secretário de Estado e eu tive que fazer uma integração maior com a Fiocruz, que era quem produzia vacina de febre amarela. Na época, o Ministério Ricardo Barros e eu tive a proposta de vacinar toda a população do estado do Rio de Janeiro. O que foi criticado no Brasil inteiro. O pessoal de São Paulo queria me matar, você está cometendo um erro. E eu trabalhei em conjunto com a Fiocruz. A vacina é produzida na Fiocruz, então eu já conheci a capacidade de produção de Biomanguinhos. Eu conheço as pessoas que lá atuam, são pessoas que a gente tem em relação. Com isso, a gente vacinou o estado do Rio de Janeiro inteiro e a única região metropolitana do Sudeste sem nenhum caso de febre amarela foi a nossa. Ninguém morreu, nem teve febre amarela na nossa região metropolitana pela nossa vacinação. Você me ajudou muito divulgando a febre amarela. A gente fez um grande trabalho no estado do Rio de Janeiro. Com isso, a gente já sabia que para solucionar a Covid a gente precisava de vacinas, precisava de diálogo e comprometimento das pessoas. Quando a gente, em março de 2020, monta a comissão externa, começa a trabalhar, ainda com o ministro Mandetta, depois com o ministro Nelson Tais, depois com o ministro Pazuello, o governo federal tinha uma ideia de que a Fundação Oswaldo Cruz ela era uma entidade de esquerda. Então tinha muito preconceito do governo Bolsonaro com a Fiocruz. A gente conseguiu levar o ministro Pazuello até a Fiocruz, fazer ele entender o que significava a Fiocruz. O Pazuello foi um grande ministro para a vacina. Diferentemente do que falam, o Pazuello teve uma atuação impecável nesse campo com a Fiocruz. Eu vim aqui com a nossa comissão, com os deputados, nós apontamos a necessidade de 2 bilhões para fazer a parceria com a AstraZeneca. Em 15 dias o governo federal publicou uma MP e deu os 2 bilhões para fazer a vacina. Isso ainda lá atrás, Mauro, em 2020. Porque para você fazer uma entrega de vacina, você tem que estar muito na frente. Então fizemos uma parceria grande com a Fiocruz. A Fiocruz tem a possibilidade agora de ter a produção do IFA, que é um insumo farmacêutico ativo, parar de depender da China e da Índia, que é uma das coisas que eu já falava há muito tempo, que a gente tinha que ter autonomia. Um dos maiores projetos da minha vida é a criação da Estratégia Nacional de Saúde, que cria as empresas estratégicas de saúde para a gente produzir as máscaras, nossas medicações, todas no Brasil. E eu já tinha esse projeto e a gente fez isso com a Fiocruz. Além disso, eu acho que a Fiocruz tem um polo de crescimento do complexo industrial de Biomanguinhos em Santa Cruz. A gente conseguiu no governo do estado desburocratizar todo o terreno, as obras começaram e ali vai ser a maior fábrica de vacinas da América Latina. Em Santa Cruz. Em Santa Cruz. Agora, estrategicamente, o Rio, ele pode produzir para além do Rio? Essa produção é para o Brasil inteiro ou não? Hoje, a vacina que atende o Brasil vem da Fiocruz, ali na Avenida Brasil. Vem para o Brasil inteiro a produção de vacinas. Vacina para gripe, vacina para febre amarela. Quando for fabricada, e já exporta a vacina, quando for com o Campus Novo de Santa Cruz, com o Biomanguinhos, vai produzir para exportar mais ainda e novos modelos de vacinas que vão sendo desenvolvidos. Uma hora a gente não precisa achar que a gente vai ter como a Covid é o último problema da humanidade. A gente já está vendo aí hoje uma circulação da varíola dos macacos. Nós teremos novas epidemias e pandemias. Precisamos de desenvolvimento de vacina, precisamos ter parque tecnológico para produzir e evitar as doenças. Agora, doutor Luizinho, a Covid está totalmente debelada ou boa parte da população ainda insiste em chamar a doença por duelo? Mauro, a Covid ela não está totalmente debelada. Ela vai demorar muitos anos para estar completamente debelada. Sim. Assim como a gripe, a gente vai tendo ciclos e a Covid vai ter ciclo. Quanto mais a gente vacina a população,
mais a população está protegida, a gente começa a não ter a Covid na forma grave, que a gente está vendo no último surto com a Ômicron. Muita gente pegou Covid, mas como se fosse uma gripe fraca. Foi o que muitos achavam que ia acontecer no início da pandemia. Quero voltar a março de 2020. Uma entrevista no Fantástico do Drauzio Varela, um dos maiores especialistas do Brasil. Ele falou, olha, a Covid vai ser uma doença como uma gripezinha. E não foi. Foi uma doença gravíssima, manifestação pulmonar, manifestação hematológica, e foi a gravidade que tem. Hoje, com o avanço da vacinação, o que está circulando é uma Covid mais leve. Mas dificilmente a gente vai conseguir acabar com a circulação de Covid de forma tão rápida, que a gente está conseguindo acabar com a circulação da Covid na forma grave. Mas a gente precisa fazer a 4ª dose da vacina, a 3ª dose, ficar atento, utilizar a máscara no transporte público, porque esse fantasma ele ainda não acabou. Estou conversando aqui com o médico e deputado federal, doutor Luizinho. Doutor Luizinho, queria pedir licença por alguns minutos para o nosso intervalo comercial e propor, já no segundo bloco, que nós possamos falar da política partidária, já que você preside um dos maiores partidos do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, o PP. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o médico e deputado federal, doutor Luizinho. Luizinho, o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, além dos recursos necessários, passa por um item fundamental, a credibilidade. Na sua opinião, o atual governador Cláudio Castro restaurou ou está em processo de restauração da credibilidade, não só política, mas empresarial também? Mauro, eu acho que mais do que restaurar a credibilidade, o governador Cláudio Castro gerou uma estabilidade política no nosso estado. Cláudio é uma pessoa competente, habilidosa, um homem de Deus, um homem cristão, cantor, e essa característica dele de humildade o ajudou a estabilizar a política do estado do Rio de Janeiro. Você veja bem, Mauro, não é fácil vir de um processo de impeachment, sumir o estado num processo de impeachment, num processo de estabilidade política, processo de reorganização financeira, e eu acho que o Cláudio mostrou que tem competência, principalmente tranquilidade para conduzir o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro, por ser base das principais órgãos de imprensa do país, ele sempre enfrenta um desafio maior. Né? Aqui no nosso Estado sempre tem uma contestação do que vai acontecendo, e isso vem acontecendo por muitos anos. Né? Historicamente, né? Você vê os governos sejam sempre colocados à prova, não só o governo do Estado, a própria presidência da República, quando era no Rio de Janeiro, sempre foi vamos dizer assim, vítima de um caldeirão fervilescente, né? Desde o episódio do suicídio de Getúlio Vargas, o estado do Rio de Janeiro, essa nossa localização, a conformação do nosso povo, tem essa característica. E o Cláudio vem conduzido com muita tranquilidade, avalia o governo dele muito bem. É claro que é um governo que teve que funcionar imediatamente, então algumas realizações vão ser entregues nos próximos dias, mas eu acho que dá a sensação da população carioca, a população fluminense, a sensação de que tem governador. Quando você tem uma tragédia, você tem um governador. Quando você tem um problema, você tem um governador para participar. Se você tem Covid, você tem um governador atento às ações. Ele não é um governador ausente, é um governador presente. E aí, obviamente, como todo ser humano, errando, acertando, mas presente, enfrentando os assuntos. No episódio daquele aguaceiro, né, aquele desastre, especialmente em Petrópolis, o governo do estado mostrou que tem capacidade para resolver com bastante rapidez, né? Transferiu para lá diversas secretarias da saúde, sobretudo da saúde também, mas de infraestrutura e obras. O próprio secretário Marcos Lemos chegou a morar lá em Petrópolis e o governador também passou boa parte do tempo. Esse período que antecede aos desastres, né? Desastres naturais, uma coisa que não é tão previsível,
mas algumas providências poderiam ter sido tomadas pelos governantes do município e do estado também, você não acha? Mauro, primeiro eu quero chamar a atenção à agressão ao meio ambiente. Nós estamos pagando uma conta da nossa atividade agredindo o meio ambiente. Quando você vê a ocupação de Petrópolis do Alto da Serra, aquilo não é normal. Quando você vê o assoreamento de rios, valões, por todo o estado do Rio de Janeiro, por todo o país, não é normal. Mas isso não está acontecendo só no Brasil, não aconteceu só em Petrópolis. Se você for na Alemanha, um dos países mais desenvolvidos do mundo, também sofreram fortes chuvas e alagamentos. Por quê? Porque nós, seres humanos, ocupamos um espaço além do que o necessário para o meio ambiente. Então, isso tudo traz a gente olhar para frente, entender que o prejuízo e a agressão ao meio ambiente está maior do que a necessidade socioeconômica. Precisa de uma reorganização, precisa de um manejo do meio ambiente de uma forma diferenciada. Infelizmente, é muito mais fácil uma pessoa subir e aceitar uma residência irregular, aceitar uma residência do lado do rio. O poder público enfrentar essas modificações é muito difícil, mas eu acho que a gente vem em anos sem entender que nós precisamos fazer as medidas de contenção. Olha, eu agora, antes de vir para o teu programa, estava andando com o prefeito da cidade de Nova Iguaçu, o Rogério Lisboa, por diversas obras. O Rogério está fazendo uma obra no Rio Botas, que é uma obra fantástica. Um cidadão tem uma casa que atravanca a obra há 2 anos e a prefeitura não consegue concluir a obra, porque o cidadão tem uma casa ali. Ele recebeu desapropriação, a prefeitura não tirou no dia, ele continua, não consegue ter voz de polícia para tirar. A pessoa está com a casa do lado do rio, sabe que aquela casa corre risco, mas ela não quer sair. Então a gente precisa de uma atuação muito forte do poder público. E atrapalha o andamento da obra. A obra está parada. A obra está parada, dependendo daquela casa. E aquela casa, aquele ato daquele cidadão, prejudica ali no entorno quase 100 mil pessoas, que não vêm as obras do Rio Botas concluir. Então a gente precisa respeito do meio ambiente, atuação do poder público preventivo, limpar rios, valões, dar acesso, tomar cuidado onde a gente constrói, Mauro. Não pode ser construído de qualquer maneira. Precisa ter uma organização. E isso aí, Mauro, precisa da participação de todos. Precisa da participação do poder público, precisa da participação do cidadão também. Agora, deputado, dentro desse assunto, a gente vê aqui, na capital, ações da Prefeitura do Rio demolindo prédios inteiros. O prédio não começou naquele dia, nem na semana passada. Há meses, às vezes anos, o cara construindo prédios de 8, 10, 12 andares, na Muzema, em Rio das Pedras, em qualquer lugar. E aí, só depois de construído é que se vai fazer a demolição. Por que não, a prefeitura não tem mecanismo? A gente sabe que tecnologicamente dá para monitorar, né? Pelo Google, sabe que o cara está começando ali uma obra irregular, agredindo o meio ambiente, como você bem colocou, mas o poder público muitas vezes negligencia nesse sentido. Tem que colocar ali e falar, aqui não pode. Mauro, você sabe que eu falo isso quase que todo dia. A política, ela não pode tangenciar com o errado, com o irregular. A maioria dos prédios dali da Muzema foram construídos por milicianos, por gente fora da lei. E a prefeitura, ao longo dos anos, aceitou. Agora, quando vai cair, porque vai cair, eu não vou deixar construir. Quem está construindo há 10 anos? Mas na hora da eleição não pode ter acordo com o miliciano. Isso é sério. Na hora da eleição, não, vou deixar. Não tem acordo, não tem conversa. Hora nenhuma. Não pode ter. Não pode deixar construir. Tem que respeitar o espaço urbano, tem que respeitar o meio ambiente, tem que respeitar a população que vive ali. A população carente quer comprar uma casa. O rapaz pobre, ele quer ter o sonho de ter uma casa. Ele vai lá e comprar um prédio onde é mais acessível. Normalmente ele é um trabalhador informal, ele não tem comprovação de renda, ele não consegue financiamento na Caixa Econômica, ele não tem FGTS. Ele quer se virar e comprar um apartamento. Alguém que tem um poder econômico com dinheiro irregular, como não pode regularizar esse recurso, constrói a casa. A prefeitura tem ciência, a prefeitura tem mapeamento, precisa enfrentar. Agora, para enfrentar isso, não pode fazer acordos. Tem que ser duro, Mauro. Infelizmente, tem que ser duro. A lei tem que valer para todos. Não pode, olha, não, vou enfrentar o cara que está construindo um prédio de 5, 10 andares,
e vai tirar a carrocinha de pipoca do pobre, que não tem como sustentar a sua casa. Então eu chamo a atenção que o que a gente faz no nosso discurso tem que fazer na prática. Não adianta fazer da boca para fora. E não adianta querer derrubar prédio na véspera de eleição. Isso tem que ser um trabalho constante de organização. Qualquer pessoa que pegue um mapa de 20 anos de algumas áreas do Rio de Janeiro e olha aquilo por cima e olha agora, está vendo que não tem nenhum tipo de zelo e cuidado de ocupação de regiões. E alvará. Então eu às vezes me surpreendo que se alguém quer colocar um fechamento fachada de vidro no seu prédio, tem a fiscalização da prefeitura. E para construir um prédio, não tem ninguém para fiscalizar. Isso como um todo. O país nós precisamos enfrentar os domínios de fora da lei. Por isso é importante ter um governo do Estado presente, prefeitura séria presente, não pode tangenciar com esses assuntos. Estou conversando aqui com o médico e deputado federal, doutor Luizinho. Doutor Luizinho, mais um minutinho, mais um intervalo comercial, rapidamente a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o médico e deputado federal, doutor Luizinho. Luizinho, você é presidente de um dos mais importantes partidos do Brasil, que é o PP. Na sua gestão, o partido tem crescido no estado do Rio de Janeiro. Qual é a expectativa dessas próximas eleições? Mauro, a gente conseguiu trazer grandes quadros políticos para o PP. Nós temos a expectativa de fazer entre 4 e 5 deputados federais, podendo fazer até o 6º, e entre 5 e 6 deputados estaduais. Então, nós filiamos, nesse período, o deputado Lorival Gomes, o deputado Felício Laterça, o deputado Pedro Augusto, da Rádio Tupi, e o deputado Luiz Antônio Correia ingressaram na nossa legenda para disputar para federal, e para deputado estadual filiaram conosco o deputado Gustavo Tutuca, que é o nosso secretário estadual de Turismo, e o deputado André Correia. Tenho certeza absoluta que a gente está fazendo um grande partido aqui no nosso estado. Pois é, você falou agora no nome de um deputado que deu uma alavancada grande na área do turismo, que é o deputado Tutuca, né? O Gustavo Tutuca. E essa parte do turismo, o Rio de Janeiro precisa ainda melhorar bastante para competir até com São Paulo, que é muito agressivo nessa área de recebimento de turistas, né? Mas outros estados também, o Rio Grande do Sul. Você acha que o Rio pode crescer nessa área? Mauro, não tem dúvida, o nosso estado é um estado de serviços. Né? Nós temos que entender que hoje a nossa característica é o estado de serviços, cidades de serviços, elas vão agregar muito valor, agrega mais valor do que uma indústria. Quando alguém olha e fala assim, olha, eu vou colocar uma indústria aqui na cidade, acha que ela pode gerar ali talvez 500 empregos diretos. Quando você traz uma atração turística, ela além de gerar os 500 diretos, talvez gere 2.000 empregos indiretos e mais, uma indústria limpa. Não está produzindo sujeira, não está contaminando o meio ambiente, está trazendo pessoas para conhecer. Então, o turismo é uma grande solução para o estado do Rio de Janeiro. O que a gente tem tentado fazer no nosso partido, trazendo quadros como o Gustavo Tutuca, especialista em turismo, o Felipe Michel, nosso vereador na capital, especialista em esporte, o delegado Felício Laterça, especialista em segurança pública, o Pedro Augusto, que é um homem da comunicação, o deputado Lorival Gomes, um homem que é empresário e da indústria do varejo. A gente está tentando agregar valores à nossa equipe, pessoas que possam nos ajudar nas diversas áreas. Então nós estamos fazendo um partido que vai ajudar na transformação do estado do Rio de Janeiro, trazendo esses quadros. Né? Nós temos pessoas que estão bastante capacitadas. O deputado André Correia é um deputado que foi secretário de Meio Ambiente, conhece, entende das necessidades para a despoluição da Baía de Guanabara, para a melhoria de rios e valas, valões. Isso tudo faz parte de um partido que a gente quer formar para trazer uma proposta de renovação para o estado do Rio de Janeiro. Agora, com relação à segurança, a gente está olhando aqui, pesquisas mostram que na gestão do atual governador, os índices vêm baixando.
Mas muita coisa ainda precisa ser feita. Os crimes contra a mulher, por exemplo, vêm crescendo muito no Brasil todo e também aqui no nosso estado do Rio. Eu estive olhando, eu vi que somente 14 delegacias nos 92 municípios, somente 4, incluída a capital, que tem várias delegacias, somente 14 delegacias DEANs, Delegacia de Atendimento à Mulher. Você acha que o governo do estado precisa olhar com mais celeridade, mais velocidade para inaugurar novas delegacias nos lugares? Por exemplo, a Baixada Fluminense só temos 4, dos 13 municípios só 4. No interior também, poucas. Niterói, São Gonçalo, essas regiões grandes precisam ter um olhar mais preciso e mais veloz por parte da segurança estadual? O Mauro, acho que o governo do estado vem avançando muito na questão do enfrentamento à violência, especialmente na violência contra a mulher, com o lançamento da Patrulha Maria da Penha, com outros mecanismos, mas tem muito para acontecer. Primeiro eu queria falar sobre educação. Não tem segurança sem separar da educação. A gente precisa cuidar da educação dos nossos jovens, qualificação, educação que o poder público fornece, educação que nós fornecemos dentro da nossa família. Eu sou filho, pai e marido. E tem um menino de 16 anos, você conhece ele, que é o Lipe. Todo dia eu falo da importância para ele de respeitar uma mulher. Então precisa começar pela educação dentro da nossa casa. Depois da educação dentro da sala de aula, dentro da escola, até chegar à segurança pública. Se a gente não formar o ser humano, não conversar com os nossos jovens e adolescentes, que é o respeito a uma mulher, a gente está formando mais gente agressiva. Mais gente, olha, não trata uma mulher de igual para igual. Nunca pode tratar uma mulher de igual para igual. Nós temos que respeitá-las. Elas podem disputar o nosso mercado de trabalho, elas podem disputar o esporte, elas podem disputar qualquer coisa, mas ela tem que ser respeitada. Eu acho que isso é um fator número 1. E eu não vejo um grande investimento para o projeto educacional do nosso país, como um todo, né, do governo do estado, no país como um todo. Segundo, no campo da segurança pública, a gente precisa aumentar o número de delegacias e precisamos principalmente aumentar os centros de acolhimento das mulheres vítimas de violência. Você não pode pegar uma mulher vítima de violência e colocá-la trancada na delegacia. Nós precisamos ter centros, porque ela pode ficar ali por algum período mais, vamos dizer assim, protegida daquela violência, porque ela vai lá e registra a queixa. A polícia não prende o marido volta e mata ela, porque registrou a queixa. Nós não temos nem o volume de boletim de ocorrência de violência de mulher é muito menor, porque as próprias mulheres têm medo de registrar a queixa. E tu não tenha dúvida, não tem um crime tão hediondo quanto o crime contra a mulher. Vai além Mauro. da medida protetiva, né? A medida protetiva está no papel, né? Ô, Mauro, a medida protetiva, eu quero saber quem faz medida protetiva dentro de uma comunidade. Quem faz medida protetiva? Se hoje o Estado do Rio de Janeiro, com a pandemia, conseguiram uma decisão do Supremo Tribunal Federal que torna as comunidades o lugar mais seguro para um meliante viver, para um traficante, para um agressor, porque a polícia não pode entrar sem comunicar. Hoje o Supremo Tribunal Federal, através de um deputado federal, infelizmente do Rio de Janeiro, fez uma ação que a polícia não pode entrar nas comunidades durante a pandemia. Aí quer dizer, um agressor, ele pode ficar foragido dentro de uma comunidade. E aonde vai ficar a vítima? Ela vai voltar para a casa dela? Ela vai voltar para a casa da mãe, de uma irmã? Nós precisamos dos centros de acolhimento das vítimas de violência também. Luizinho, mais nosso último intervalo. Estou conversando com o deputado federal, doutor Luizinho. A gente vai conversar, queria propor que possamos conversar sobre sucessão estadual. Muitas pesquisas aí colocadas, né? Pesquisas quantitativas que mostram a situação atual. A gente vai conversar com tudo isso com o deputado federal, doutor Luizinho, daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o deputado federal, doutor Luizinho.
Doutor Lizinho, estava olhando umas pesquisas, né? Estamos em temporada de pesquisas, né? Falando sobre sucessão estadual. Antes de falar do que mostram as pesquisas, o senhor acha que para um cargo do executivo é interessante que o candidato tenha experiência para não acontecer o que aconteceu, com licença da má palavra, aquele juiz que foi impeachmentado? Mauro, a experiência é fundamental, mas o estado do Rio de Janeiro é um estado muito complexo, um estado que tem um problema financeiro muito grande. Graças a Deus, através de uma construção do governador Pezão, foi feito o regime de recuperação fiscal, que deu uma retomada financeira ao Rio de Janeiro, né? E hoje o Rio de Janeiro enfrenta uma situação financeira melhor. Mas nós precisamos de governadores e de governantes experientes. O estado do Rio de Janeiro não pode chegar sem preparo, sem entender o que está acontecendo. É um estado que precisa, acima de tudo, de diálogo. Isso ficou marcado aí pela gestão Witzel, né? Que infelizmente o governador afastado por uma série de erros, precisa de experiência, precisa de tranquilidade. Eu vejo o governador Cláudio Castro muito maduro, entendendo já da máquina pública, entendendo, e acho que um governador que está 20 meses no mandato tem todas as condições de fazer um grande mandato continuando o seu trabalho. Ele não, antes de ser vice-governador, né, e depois governador em exercício, o atual Cláudio Castro, o governador Cláudio Castro, ele já tinha experiência próxima a governo, né? Era vereador, foi assessor parlamentar, então ele já respirava política. Ele não era um cara estranho ao meio político. Tem gente que não conhece, que não sabe da história, imagina que ele era uma pessoa que veio junto com o juiz. Não é bem assim. Não, Cláudio Castro já era vereador da capital do Rio de Janeiro. Foi eleito vice-governador. Mas eu acho, Mauro, me desculpa aqui não te responder diretamente essa pergunta, mas fazer uma colocação. O que precisa na administração pública é diferente da capacidade política. Capacidade política é um item. Precisa de capacidade administrativa. Gestora. Precisa conhecer a máquina pública. Às vezes um ser humano é um grande político, mas não conhece de administração pública. A administração pública é extremamente complexo. O governador Cláudio Castro, mesmo com a pouca experiência dele como vereador, ele chegou, demonstrou capacidade administrativa, tem conseguido realizar as entregas, por isso eu confio, né, na capacidade dele continuar administrando o estado do Rio de Janeiro. Às vezes a gente olha para trás e viu grandes políticos que não se transformaram em grandes gestores, porque a gestão precisa de suor, precisa de trabalho, precisa de equipe, precisa de dedicação. Acordar cedo, né? Precisa acordar cedo. Precisa principalmente ouvir as pessoas, Mauro. Você falou uma coisa aqui logo no início da nossa entrevista. Luizinho, você é a pessoa que aceita crítica. Eu aceito crítica porque eu escuto muito, porque a gente conversa com as pessoas, a gente fala com mais humildes, a gente escuta o que está acontecendo. Então, às vezes, tem as pessoas que ficam encasteladas dentro dos seus lugares. Tem gente que vive na Zona Sul do Rio de Janeiro. Você acha que quem vive na Zona Sul do Rio de Janeiro consegue estar acontecendo no interior, entender o que está acontecendo no interior do estado? Nem consegue aqui na região acontecer o que está acontecendo na Baixada Fluminense? São Gonçalo. Consegue entender Campo Grande? Consegue conhecer São Gonçalo? Consegue entender a realidade? Hoje eu estava caminhando, Mauro. As pessoas estão cozinhando em fogão de lenha. Fogão de lenha. Olha isso. Então precisa conhecer a realidade, precisa ouvir um pouquinho, precisa sair da Zona Sul do Rio de Janeiro para governar o estado como o Rio de Janeiro. Por isso eu confio no Cláudio Castro. Dos candidatos postos até aqui, tem aí um que tem experiência gestora, que é o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Está na disputa, aparece razoavelmente bem posicionado na pesquisa. Você acha que tem que ter uma visão geral do estado para governar? O que eu acho, Mauro, eu gosto muito do Rodrigo Neves, uma pessoa que eu respeito. Respeito também o Felipe Santa Cruz, respeito o Marcelo Freixo e respeito o governador Antônio Garotinho, que está colocado como pré-candidato. Nesse momento, quem tem uma capacidade administrativa de olhar o estado como um todo, de dar continuidade ao seu trabalho, é o Cláudio Castro. O prefeito Rodrigo Neves foi um grande prefeito para Niterói, mas não consegue olhar o seu entorno como um todo. Basta a gente olhar a diferença e a necessidade de apoio à cidade de São Gonçalo. A cidade de Niterói é uma cidade riquíssima. Aliás, São Gonçalo está no meio de dois impérios,
que é Niterói, com 3 bilhões de arrecadação, e Maricá, com quase 3 bilhões de arrecadação, com uma população muito pequena. População de Niterói, 500 mil habitantes, com uma cobertura de saúde suplementar, Mauro, que é quem tem plano de saúde, de mais de 50%. Totalmente diferente do estado do Rio de Janeiro, totalmente diferente das nossas regiões metropolitanas. Então, eu acredito, eu confio na capacidade do governador Cláudio Castro. Felipe Santa Cruz é um bom candidato, um advogado experiente, acho que precisa entrar na política. A política precisa de bons quadros, mas não no cargo de governador. Eu acho que a gente precisa de ter hoje uma visão do estado do Rio de Janeiro. Dos que colocados postos, quem eu mais confio, que eu mais acredito é no Cláudio Castro. Deputado, quero mais uma vez agradecer muito a sua presença aqui no nosso Fala Baixada, colocando nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Mauro, eu queria te agradecer o convite e quero convidar a nossa Baixada Fluminense. O governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Saúde, está fazendo uma entrega de um sonho de milhares de anos. Eu que trabalhei por essa entrega, quero convidar a todos que agora, no sábado, dia 4, nós estamos fazendo o lançamento da obra do Rio Imagem Baixada, que vai fazer uma revolução na área de exames e de biópsia, de todos os exames mais complexos dentro da Baixada Fluminense. Vai ser localizado na Baixada? Na antiga fábrica da Íniga, em Nova Iguaçu, Boa. na beira da Presidente Dutra, de facílimo acesso para todos os moradores da Baixada, com ressonância, tomografia, colonoscopia, mamografia, biópsia, vai, vamos dizer assim, dar uma grande solução para essa demanda, que são os exames de alta complexidade na Baixada Fluminense. Por isso eu quero convidar você, Mauro, que é quem traz as notícias da Baixada, sempre cobrando pela entrega, sempre ativo, esse programa aqui que vai na rua, que está na ponta, acompanhar conosco essa entrega desse início de obras e que vai poder beneficiar milhares de moradores na Baixada Fluminense. Eu te faço esse convite aqui em nome do governador Cláudio Castro e do secretário Alexandre Kepp. Com essa excelente notícia para a nossa gente, encerramos aqui o nosso Fala Baixada de hoje. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.